Fala família! Olha, todo conhecimento é importante, mas definitivamente não só para a sua prova, mas no mercado financeiro, o conteúdo aqui dessa questão está entre o que você não pode deixar de saber, tá bom? E hoje a gente vai passar o carro em cima dessa questão que fala sobre a formação da taxa de juros aqui no Brasil. Primeiro, você já sabe, né? Ou agora vai ficar sabendo que a taxa de juros ela afeta diretamente a economia do Brasil, os seus investimentos, os investimentos dos seus clientes, tá bom? E ela é muito importante para a sua prova. Vale reforçar, né, no caso destacar, que em qualquer economia, não só na brasileira, a taxa de juros ela é muito importante. E não só no Brasil, mas nos outros países, a taxa de juros ela vai estar relacionada a você fortalecer ou não o consumo das famílias, os investimentos das empresas e assim por diante. Aqui no nosso Brasilzão, a essa taxa de juros que eu estou comentando, a gente chama de Selic. E ela impacta o consumo e os investimentos porque ela é a taxa básica de juros do Brasil, beleza? E ela é definida pelo Banco Central, através do Copom, em reuniões que ocorrem a cada 45 dias. Ah, beleza, Lucas, mas o que influencia essa taxa? Já que ela é tão importante para o consumo e para os investimentos, por que não coloca ela sempre num patamar que é favorável? Então, a gente chega no primeiro dilema. Não é só oferta e demanda, não é só você colocar essa taxa para você poder estimular a economia ou não. Você tem que avaliar cenários macroeconômicos, os agregados econômicos, você tem que levar em consideração o crescimento, a inflação, o PIB, você tem que levar em consideração o câmbio, a interação com os outros países, a oferta e demanda também, mas é um cenário mais complexo, onde você abaixar ou aumentar a taxa de juros pode influenciar todo o mercado. Então, normalmente são feitos por profissionais muito competentes e precisa de um estudo muito sério, porque ela não faz um impacto apenas de curto prazo, muito embora seja a nossa taxa doméstica, né, que é a taxa utilizada no curto prazo, mas ela sinaliza e ela fala para o mercado como o Banco Central enxerga a nossa economia durante muitos anos, tanto que ela vai influenciar também diretamente os títulos, né? A forma que o governo vai pagar a dívida que ele está rolando. Mas beleza, bora aqui para as alternativas e vamos ver uma a uma o que a gente pode tirar de conhecimento de cada uma, tá bom? Vamos aqui na tela comigo. A formação da taxa de juros no Brasil está diretamente relacionada à política monetária. Exatamente. A política monetária, pessoal, é a política onde o principal agente é o Banco Central. É a forma que ele consegue intervir na economia, no desempenho do país, na nossa moeda. É uma das ferramentas que ele usa para garantir a estabilidade da nossa moeda. Beleza? E aí o governo, com suas receitas, despesas e etc., faz a política fiscal, tá bom? Mas o Banco Central ele é responsável pela política monetária e as condições de economia do país. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente esse processo? Que processo? Processo da política monetária. Então, letra A. A taxa de juros é ajustada automaticamente pelo mercado financeiro, com base exclusivamente na oferta e demanda por crédito no sistema bancário. Cuidado com exclusivamente, tá bom? Como eu falei, é muito mais complexo, mas ela está errada porque não é o mercado financeiro que ajusta a taxa de juros automaticamente, e sim o Bacen que faz esse ajuste, tá bom? É o Bacen que faz esse ajuste e, enfim, ele é que é o responsável, tem a palavra final, com base na análise detalhada da economia. Aí o que acontece? O mercado de crédito pode até influenciar, mas a decisão final vai vir do Bacen através da política monetária. Então, não é a resposta certa. B. A taxa Selic, que influencia toda a estrutura de juros do país, é definida exclusivamente pela inflação acumulada no período. Ó, cuidado aqui de novo com exclusivamente. De fato, a inflação é uma parte importante, é um dos fatores, mas o Banco Central ele leva em conta muitos outros elementos. Aí, por exemplo, o crescimento econômico, o câmbio e as próprias atitudes do governo através da política fiscal, tá bom? Então aqui também não é a nossa alternativa correta. C. O Banco Central determina a taxa de juros com base em sua projeção de PIB e nas metas de exportação
estabelecidas pelo governo federal. Não, na verdade, o Banco Central ele não define a taxa de juros com base nas metas de exportação do governo, mas sim através da política monetária, né? No caso, ele usa a política monetária para controlar a inflação e o crescimento econômico do país de forma saudável. Não essa a resposta. E D, vai ser a nossa alternativa correta, se Deus quiser, a taxa de juros fixada pelo Banco Central, considerando fatores como a inflação, a taxa de juros fixada pelo Banco Central, considerando a inflação, crescimento econômico, câmbio e política fiscal para equilibrar a economia e controlar a inflação. Correto? Essa vai ser a nossa resposta. A taxa de juros do Brasil não é algo que simplesmente é determinado pelo mercado financeiro ou pela inflação sozinha. O Banco Central ele tem que fixar essas taxas de juros considerando uma série de fatores econômicos. Aí ele vai avaliar, como aqui falou na questão, né? A inflação, o crescimento do PIB, que é o nosso produto interno bruto, o câmbio e as políticas fiscais do governo, beleza? Aí em cenário de alta, no caso aqui, deixa eu só fazer uma observação, é uma inflação alta, o que vai acontecer? O Bacen, uma inflação alta, o Bacen vai aumentar os juros, beleza? Os juros. Por quê? Porque assim ele consegue diminuir o consumo. E o contrário também é verdade. No caso de uma inflação baixa, ele pode diminuir os juros. Quando ele diminui os juros, as pessoas vão querer pegar mais crédito e a economia vai ficar mais aquecida. Beleza? Mas é isso. Então, pessoal, a alternativa é a D, e descreve exatamente aqui o que o Banco Central faz através da sua política monetária, beleza? E lembre-se, né, que a taxa de juros ela impacta diretamente o custo do crédito e o valor do financiamento, os retornos dos investimentos. Por isso, é uma ferramenta tão forte que o Bacen tem à disposição dele, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, manda mensagem e a nossa alternativa correta é